Porque nutrição é algo muito sério. Bastante. Não é só uma listinha de comidinhas que a Nutri passa, porque vão fazer bem, como a gente fala para a criança, né? Come cenoura que é bom para a vista. Né? Então, na verdade, Rita, o que acontece? Cada pessoa é um organismo, é um corpo. Quem é um atleta precisa realmente de um certo quantidade. Então, voga tudo isso. Então, quando a gente vai passar uma dieta para uma pessoa, não é só olhar, é assim, ou o outro passa para uma outra pessoa. Não, não pode. A gente monta certinho o nutriente, o que ele precisa de proteína. Então, tudo é especificado. Tudo tem que ser certinho mesmo. Não é montar e passar, não. A gente faz tudo regradinho. Tem um cálculo para fazer. Tudo é um cálculo, o que você precisa. Às vezes você está com falta de alguma coisa, o cálcio, um mineral. Então, tudo isso é um cálculo certinho que a gente faz para você. Então, cada caso é um caso. Então, quem é diabético, quem tem hipertensão alta, então a gente já faz o cálculo certinho para a pessoa ter uma alimentação balanceada mesmo. E aí a gente pensa o seguinte, a pessoa vai ao médico, faz todos os exames, e quando chega para você, levando os exames, você vai dar uma olhadinha também e vai falar, opa, falta isso, falta isso. E aí é interessante porque a nutricionista, gente, eu não sei onde que ela guarda tanto arquivo desse jeito. Nessa cabecinha, um monte de caixinha aqui que ela vai puxando. Aí esse aqui tem, não sei, vitamina, esse aqui tem proteína, esse aqui tem aminoácidos, esse aqui tem... Eu não sei como as nutricionistas dão conta de saber tudo que tem em todos os alimentos para saber, para cada caso, como ela colocou, que tipo de alimento é ideal. E é interessante porque existem muitas vertentes na nutrição, né? Inclusive não é profissional, como é que a gente fala quando é ambiente corporativo? Por exemplo, um refeitório como é aqui na Associação do Senhor Jesus. O que a gente pega bastante ali é nessa parte de sal, né? Que a gente, bem dizer, a gente trabalha com os cooperativos, os funcionários, então, tipo assim, a gente não sabe o que cada pessoa tem. Cada caso é um caso. Às vezes a Rita, vamos supor, tem problema e não pode ingerir nada com lactose. Então, cada caso é um caso. Então, o que a gente tenta fazer? Dar prioridade da parte de sódio. Então, a gente faz o quê? Menos sal. Então, é tudo balanceado. Então, cada organismo é um organismo. Aqui a gente tem essa noção que a gente trabalha mais com temperos naturais, para a gente não estar pecando tanto. E como a gente tem um pessoal também aqui que são vegetarianos. Então, a gente tem que suprir a necessidade dele da carne. Então, E hoje está muito na moda esse negócio de vegano, vegetariano. E cada um tem a sua linha, ou por conta da proteção aos animais, ou porque realmente não consegue comer uma carne, ou porque não gosta, né? Prefere muito mais a linha vegana ou vegetariana. Como que é, nesse caso, para eles, para não faltar uma proteína? Como que você equilibra isso? Então, a gente faz o quê? Geralmente, a gente fala que é proteína animal. Então, o que a gente vai usar? Proteína animal, que é a carne vermelha, e temos a proteína vegetal, que é? Leguminosas. Então, a gente vai pegar o grão de bico, a gente vai usar lentilha, para suprir. A maioria das vezes, o que acontece? Falta a vitamina B12. Que a vitamina B12 a gente encontra mais em proteína animal. Então, a gente acaba suprindo isso em suplementos. Então, a gente pega isso, tem muito pessoal aqui na associação, a gente tem uns 4, 5, então a gente tenta suprir isso nessa parte do feijão, né, no grão de bico, na lentilha, então a gente acaba fazendo assim. E quando você vai montar uma dieta, se a gente não tem isso, a gente acaba suprindo eles no suplemento alimentar. A gente acaba colocando. Uma coisa, eu até não apresentei adequadamente a Érica Fernanda Gaiola, porque eu comecei falando do dia do nutricionista, a gente já entrou no bolo do assunto, ainda tem um monte de pergunta para fazer para ela, mas a Érica, ela é responsável pela alimentação dos nossos funcionários. E aí ela explicou para vocês por que toda empresa que serve alimentação tem que contar com os serviços de uma nutricionista.
né, ou de um nutricionista. Por quê? Porque essa alimentação precisa ser balanceada, porque este funcionário, ele também precisa ter uma alimentação adequada para que ele não fique doente, para que ele tenha saúde, para que ele tenha disposição para o trabalho, enfim, são N coisas, né, Érica? Sim, tem tudo isso, né? Então, toda empresa que serve refeição tem o trabalho de um nutricionista. Toda empresa tem. Nessa parte de que a gente fala, uma cozinha industrial, né? Uma cozinha one que eles falam. Então, tem que ter para ter uma alimentação saudável e balanceada. A gente sabe que tem empresas que têm uma porcentagem de funcionários que não há necessidade, mas se a empresa tem um porte maior, sim, é necessário que a gente esteja presente, sim. Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de fazer um planejamento, né? Às vezes não tem condições de conversar com uma nutricionista, talvez na cidade dela não saiba onde tem, mas sempre tem, toda cidade tem, é só procurar. Se quiser mesmo, é só procurar. Mas é interessante a gente entender como que a gente faz o planejamento do dia. O que é interessante, como que a gente começa nosso dia, o que devemos distribuir durante todas as refeições? O que a gente deve evitar? Principal, alimentos gordurosos. Eu sei que aquela carninha, que aquela gordurinha é uma delícia, né? Não, mas a gente tem que evitar. Também o açúcar. A gente peca muito no açúcar, né? Então, aquele cafezinho gostoso, né? A gente coloca aquelas 2, 3 colherzinhas de açúcar. Jesus! Deu até... Não, temos. Então, a gente tem que fazer o quê? Ter uma alimentação durante o nosso dia de 3 em 3 horas. Comer alguma coisinha. Para quê? Para a gente saber que lá no final, nosso corpo já está adaptado com o nosso ritmo alimentar. Então, de 3 em 3 horas eu vou comer alguma coisinha, uma fruta, vou almoçar, fazer aquele prato bonito de salada, né, Rita? Aquele prato bonito. Então, aquele prato bonito de salada. Comeu a salada, já dá aquela saciada. Depois vai lá, uma colherzinha de arroz, uma de feijão, um pedacinho de proteína, carne, refogado, beber bastante água, que a gente sabe que a gente a gente peca na água, né? Então, no mínimo que a gente fala de água, vamos colocar mais ou menos uns 2 litros. Só que não é assim, eu enchi minha garrafinha, tomei os 2 litros. Não, decorrente o dia. Assim como a gente distribui as refeições... A alimentação, a gente vai fazer a mesma coisa com a água. Porque, tipo assim, você acorda, geralmente, a pessoa acorda, vai lá, toma um cafezinho, depois só vai jantar. Aí, tem gente que nem toma café. Nem toma café, então. O mal nosso é esse. Qual que é a nossa principal alimentação? Café da manhã. Por quê? O que acontece? A gente ficou aquele jejum noturno, vamos supor, você dorme 10 horas, até 6 horas da manhã. Olha o período que a gente ficou. Então, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de energia, porque a gente vai gastar durante o dia. Então, o que a gente tem que fazer? Café da manhã. Sentar na mesa, mas sentar na mesa mesmo. Bonitinho, nada na frente da televisão. Se concentrar na comida. Tomar aquele café reforçado. Porque o que acontece? Daqui 3 horas, vou comer alguma coisinha. Com uma frutinha. Depois, vou me alimentar. O corpo vai o quê? Ele vai acostumar com o seu ritmo, com a sua alimentação. Ele não vai guardar aquela gordurinha. Por isso que a turma fala, mas não vou jantar. Por que não? Tem que jantar. Porque a gente acaba não jantando e o nosso corpo entende o quê? Eu preciso. Então, ele acaba guardando. Então, o que a gente tem que fazer? Tem de 3 em 3 horas, tá comendo, tomar aquela água, fazer exercícios. Porque só alimentação, Rita, ajuda, mas a gente tem que fazer também exercício físico. Pelo menos umas 3 vezes por semana, meia hora. É corrido? É corrido, gente. Dá um jeito. A gente tem que dar um jeito. Então tem que ir. E hoje a Érica aqui, quando ela falou da água, eu falei... Ainda bem que eu tenho as minhas amigas, vocês que assistem o programa Mulher.com e lembram, Rita, toma água, porque se não são vocês me lembrar, eu esqueço. Olha, por exemplo, hoje eu não tomei água, eu fui tomar aqui agora que você falou, porque eu não lembro, não sinto sede, eu não lembro. E eu lembro todo mundo, intervalo, um copo d'água e a gente volta já, porque aí eu tomo também a água. Então, muitas pessoas, como eu, diziam assim, Rita, também não sinto sede, eu também não consigo tomar água. E aí, um urologista que veio aqui, ele deu uma dica muito legal. Todas as vezes que você for ao banheiro, esvaziar a bexiga, toma água. Ele falou, porque aí você não esquece, você associa, esvazia e enche de novo. Então, eliminei a urina, tomo água.
Isso tá me ajuda, de vez em quando eu lembro disso e eu já estou começando a ficar mais regradinha em relação a isso. Isso ajuda também, porque você falou que a água é importante. Sim, então, por isso que eu falo, porque tem pessoas que falam, vou tomar esses 2 litros agora. Não vou tomar tudo agora, eu vou tomar decorrente ao meu tempo. Tipo, se eu vou comer de 3 em 3 horas, então eu sei que eu também vou tomar minha aguinha bonitinha nesses horários, nesse intervalo. Então, a água é muito importante, gente. Tem que fazer isso mesmo. Tem uma participação aqui da Jussara Lima, da Silva Lima. Ela coloca, olá, eu sou a Jussara, sou magra e como de tudo. E não sei como pegar peso. Ai, fica, não sei. É isso que eu ia falar. Fica aí. Ela tem 47 quilos. Ai, entra propaganda, é um problema, né? Ela pesa 47 quilos e tem 23 anos. Então, sabe o que acontece, Rita? Tem muita gente que fala, eu tenho pessoas na família que comem de tudo. E é magro, é genética da pessoa. Às vezes não adianta, ela pode comer aquele balde de comida, não adianta. Às vezes é a genética dela mesma, às vezes ela tem que entrar com suplemento, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que... Se ela tá com saúde, tá bem? Se ela faz exame, vê lá que tá tudo bonitinho, tudo em ordem, o exame não tem por que ela se preocupar. Não agora, né? Não agora, não agora. Mas não tem o que se preocupar. Se ela vê, tá lá a glicose, tá tudo em ordem, não tá precisando de vitamina, então não tem o que ela se preocupar não, Rita. A Fátima Câmara colocou assim, que Deus abençoe todas as nutris. Ai, que linda! Ela colocou profissional muito importante na nossa vida. Obrigada, Fátima. Gracinha. E ela colocou, olha, que Deus te abençoe, abençoe sua mãe Terezinha. Cadê? Perdi aqui. Cadê? Perdi, gente do céu. Sua mãe Terezinha e toda a equipe. Flores de primavera chegando. Flores na nossa vida também, né, Fátima? Ai, que coisa linda. Marina Pereira Lima, boa tarde. Estou aguardando o começo do programa. Foi antes, né? Aguardando o começo do programa. Como sempre, abençoando, desejando muita saúde a todos da século XXI. Muito legal, que bom. A Bernadette colocou assim, não como mais açúcar como antes, nem como carne gordurosa, mas a salada não gosto muito. Prefiro legumes cozidos e temperados com azeite. Água, aprendi a tomar, não fico sem. Tá no caminho certo? Tá ótimo. Essa salada, muita gente também não gosta mesmo. Mas o que é ideal legumes para ela? Dá aquela abafada, porque senão a gente tira toda a vitamina. Tem gente que gosta daquele refogado bem cozido, muito cozido. Então deixa, o que é? Vamos dar uma abafada só, porque senão ele acaba perdendo toda a vitamina, sais minerais dela. Então é isso mesmo, não come a salada, então ela está substituindo pelo legumes, não tem nenhum problema. Mas quanto menos cozinhar, melhor. Melhor. Por exemplo, uma salada de cenoura, entre a cozida e a ralada, melhor a ralada? Ralada. Entendi. Opa, vamos ver quem mais está aqui com a gente. Elisete Fernandes, boa tarde. Janaína Barbosa, boa tarde para você também, minha linda. A Jacinta Estrela, boa tarde para você. Obrigada por estar conosco, viu? Deus abençoe todo mundo e vamos ver quem mais vai chegar. Mas nós temos mais perguntas aqui para a nossa Nutri, porque uma das preocupações hoje em dia, principalmente para quem é atleta aqui, a Érica comentou, é o tal do cálcio. Todo mundo, inclusive os idosos, tem muito medo de cair, o osso enfraquecer e quebrar uma perna, quebrar um osso. E aí a gente fala do cálcio. Mas será que só comer os alimentos ricos em cálcio resolve? Que tipo de alimentos são esses? Por isso que dei a ideia do patezinho de ricota. O patê é para isso. Então a gente vai... O que ele acaba ajudando? Formação dos ossos, dos nossos dentes, ajuda muito. Então, na verdade, ele é importante. Tudo que é laticínios, ele já tem, é o cálcio. Então, ajuda demais. Então, por isso que eu dei a ideia do patezinho de ricota com requeijão. Então, para ajudar nisso, nessa parte do cálcio. Aí, no caso, por exemplo, quem tem intolerância à lactose ou alergia à caseína, como que vai buscar esse cálcio tão necessário? Tem outras fontes? Então, geralmente, o que eu indico, né? O que tem bastante cálcio? Folhas escuras.
Então, vamos supor, eu não gosto do queijo, do leite. Então, o que a gente pode fazer? O brócolis é cor escura, tudo que é alimento de cor escura. Espinafre. A comida do papai? A comida do papai. Então, a couve, o brócolis, chicória, tudo que é cor escura. Então, você tem intolerância à lactose, mas eu tenho uma verdura, legumes que acaba ajudando nessa falta que acaba te trazendo. Olha, é uma pergunta bem assim, importante, porque as pessoas, nós falamos um pouco sobre a importância da nutricionista no começo da nossa conversa, mas quando que as pessoas sabem, eu preciso procurar uma nutricionista? Lembrando aqui, tá aqui no celular, esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui, a Jussara, né, que tem 23 anos, 47 quilos, ela quer engordar. No caso, para querer engordar, querer emagrecer, a partir de um diagnóstico, de um tratamento, estas são algumas das situações que se busca a pessoa acaba procurando ajuda de uma nutricionista. A pessoa geralmente é assim, igual ela falou, né? Ela quer pegar peso, então ela sabe que ela precisa procurar uma ajuda de uma nutricionista. Tudo tem um acompanhamento, eu não posso olhar, você tá magrinha, não. A gente pesa mesmo assim, a gente vê a parte da gordura, a gente checa todos os exames da pessoa, vê qual que é o tipo de alimentação que ela tem. Então, a gente faz esse tipo de acompanhamento. Às vezes, você quer uma reeducação alimentar, porque a gente sabe que o nosso dia a dia agora é corrido. Então, às vezes, é mais fácil chegar em casa e pegar aquela lasanha do freezer... Comprada pronta. E fazer. Porque o nosso dia é isso agora. É um corre-corre. Então, não, eu acho que eu estou acima do meu peso, estou numa idade e estou acima, então você vai... não, agora eu tenho que procurar. Tô com o meu colesterol alto, eu tô com a minha glicose alta. Então, a gente sabe que agora é o momento. Ainda mais a gente vai pegando uma certa idade, a gente que é mulher, passou dos 40 anos, tudo é mais difícil. Nosso metabolismo é outro. Ele é mais lento do que o do homem. Então, aí a gente sabe que a gente tem que procurar uma ajuda na parte nutricionista, não só da nutricionista, né? Mas outros tipos de área, para a gente pedir ajuda nessa parte. Porque não é o ser magro demais ou ser gordinho, não. É ter saúde. Essa é a regra que a nutricionista sempre se preocupa. Sim, sim. É nessa parte de ter saúde. Se a gente vê que tem pessoas que às vezes é mais, igual a gente fala, mais fofinha, mas aí o exame tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem, tá ótimo, tá, mas a gente procura sempre ajudar nessa parte da alimentação, a gente sempre tenta ajudar, porque a gente não tem o hábito de comer de 3 em 3 horas. Mas deveríamos. Mas deveríamos. A gente não tem esse hábito. E assim, quando falo comer de 3 em 3 horas, não é fazer um pratão. Não. É um pouquinho. Por isso mesmo. Tomar um café legal, deu aquelas 3 horas, uma frutinha, mais um pouquinho, uma bolachinha, vai almoçar. Então, nosso hábito seria esse o correto, de comer de 3 em 3 horas, para o nosso organismo, e a gente está sempre em equilíbrio com o nosso peso. Então, o correto é isso, é o que a gente acaba pecando de não fazer, né? Mas eu vou conversar ainda um pouco mais com a Érica, porque ela vai estar na cozinha e ela vai ensinar para nós essa receita desse patê rico em cálcio, para ajudar você a dar sabor na sua alimentação e fortalecer aí os seus ossinhos com esse tanto de cálcio que tem nesse patê. E a gente vai aprender mais ainda, né? Não vai ser agora não, vai ser daqui a pouco, porque agora eu quero só conversar com vocês sobre algo muito importante. Érica, eu sei que você vai para a cozinha daqui a pouco, fica à vontade mais um pouquinho aí.